Vamos falar de amor. Só faltava vir com um coraçãozinho aqui, assim, né? De acordo com Jung, né, tem um inconsciente coletivo que existe uma expectativa. Quando a gente fala amor, já existe uma expectativa no social do que é esperado o amor, né? Tem aquela frase do Lu Santos que diz: ela me faz tão bem que eu também quero fazer isso por ela. Isso não é amor, isso é egoísmo. Ou seja, o amor que o mundo vive é aquele amor de, ele é uma pessoa tão legal, eu amo ele, né? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos. Esse é o amor do mundo, né? Só que Jesus disse que isso não é amor. Jesus disse numa passagem, até os hipócritas, até os, enfim, os escribas, não sei quem lá, pessoas de baixa qualidade de procedência, amava desse jeito. Isso aí não é amor. Ele diz que amor, você ama. O amor para Jesus é um amor óbvio, porque se você tem uma qualidade mental, ok, você se ama. E se você se ama, você tem que amar a outra pessoa, porque você e ele são os mesmos. Esse é o amor de Jesus. A prova disso, tem uma parte na Bíblia que ele fala assim: os apóstolos chegam para ele e falam, a tua mãe tá lá fora com seus irmãos. Aí ele fala, quem que é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai, esse, esses são os meus irmãos, essa é minha mãe. Ele não tinha o que o curso em milagres chama de amores especiais, que é aquele amor que você destina à pessoa X, Y, Z, porque você tem um laço com ela, e esse laço foi gerado de acordo com situações ABC. Para Jesus, você tem que amar essas pessoas da mesma forma que você ama o seu porteiro, da mesma forma que você ama. Tem um homem passando lá que eu nunca vi na vida. Eu teria que amá-lo, assim como eu amo aquelas pessoas que eu elegi para serem meus elos, meus laços. Não é louco isso? Quem que ama desse jeito? Quão difícil é? Tem falando de música, né? É uma parte da música do Padre Zezinho, Jovem Galileu, eu acho, não sei, que ele fala, ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Realmente, gente, ele amava assim, ele amava todo mundo, e ele amava a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela proporcionava a ele. No amor do mundo, a gente ama a pessoa até um certo ponto. Se essa pessoa que eu amo e deposito toda a minha confiança, ela faz alguma coisa da qual não está na minha expectativa do que é certo, eu não só desmancho os laços com ela, como eu odeio ela. Que amor é esse? É um amor cheio de condições, né? É louco isso. E eu tenho assistido filmes, sabe que eu gosto de. Sabe não, né? Eu gosto de assistir os filmes e eu começo a analisar o traço psicológico dos personagens. Sim, gente, eu sou. Cheguei nesse nível. E eu tava assistindo um filme, gente, Perto Demais. Closer, Perto Demais, que é da Julia Roberts. E fala de uma situação de amor e ódio entre. São dois casais. E é incrível, gente, se você analisar do ponto de vista psicológico das pessoas. Teve uma cena que aquela cena foi um download pra mim, que o rapaz chega em casa e aí ele chega, nossa, meu amor, eu tava 2 meses fora, eu tô querendo te ver, olha só você aí, eu te amo, eu te amo. De repente ela desce as escadas e fala, então eu te traí. Aí, o quê? Você me traiu? Eu te odeio. Ele começa a odiar aquela pessoa assim, de uma hora pra outra. Ou seja, não era a pessoa dela que ele amava a criação que ele fez daquela mulher. E são essas expectativas dele que gerou a frustração que ele tinha. E não só isso, gente. A gente é um pouco masoquista que fala, não sei. Que ele queria saber detalhes do que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. Ele queria detalhes, porque ele ficava chocando aquele ódio dele. Ou seja, existe inconscientemente existe um ganho nosso nesse sofrimento, inconscientemente. Então, por isso que existem tantas doenças mentais hoje em dia, porque o nosso pensamento, como diz o Curso em Milagres, nosso modo de pensar é insano. É insano. O nosso modo de amar é insano. E falando de mental, né, dessa questão mental, quando você começa a estudar o Curso em Milagres, você pode não acreditar em Deus, você pode não acreditar em nada, mas uma coisa vai te trazer saúde mental, gente, porque isso é um treino psicológico.
Tem um livro do Augusto Cury que ele fala: Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Se você não acredita em Deus, mas você acredita na saúde mental, é a mesma coisa. É louco isso, né? Mas é verdade. A Solange Frazão, eu acompanho muito o trabalho dela, eu gosto. Ela tem uma história de vida muito bonita. Não acompanho questão fitness nem nada, não é por isso. Porque ela tem uma história de vida tão linda. E ela lançou uma autobiografia agora. E ela comentou nesse livro que ela precisou de terapia por 10 anos. Ela já teve síndrome do pânico. Teve problema seríssimo. E hoje em dia ela não precisa mais. Porque em um dado momento da vida dela, ela acreditou que existe um ser maior do que ela, cuidando. Ela tem uma confiança de forma tal que ela não precisa mais de terapeuta. Ela tem uma confiança de forma tal que ela confia, ela entrega. Ela não precisou de curso em milagres para isso. Ela não precisou ler o Bhagavad Gita para isso. É isso que eu falo. Existem diferentes formas de chegar ao mesmo resultado. Eu tenho estudado muito várias linhas de pensamentos, mas eu percebo que todas convergem para o mesmo lugar. Por exemplo, aqui no curso, daqui a pouco eu vou ler as anotações que eu fiz do capítulo 6, tá? Que fala do amor. Então daqui a pouco eu leio as frases, para vocês não acharem que eu tô falando só da minha cabeça. Tem uma das passagens que ele fala assim: agradeça, não porque Deus precisa, isso ele falou também na outra unidade. Não porque Deus precisa ouvir o seu agradecimento, ele não tem ego, mas porque você precisa disso. Sabe por que você precisa disso? É aquilo que o professor Hélio Couto fala do soltar para o universo, soltar para o todo. Quando você solta tudo aquilo que você queria manifestar e está em algum lugar, tem aqui o mundo nosso, o mundo do mundo manifestado, e tem o mundo espiritual, o mundo das ideias, um outro mundo, que é ali que existe a lei da atração que a gente faz, isso, a gente manda para lá e essa coisa desce, né? Ela é materializada, de acordo com o cosmos, enfim, e ela se materializa e vem pra gente. Só que, enquanto você insiste em querer e tá com medo de não receber, aí causa o que eles chamam de efeito Zenão, que é aquilo que você fica olhando, eu quero, e não. Enquanto você não solta, você não relaxa, a coisa não acontece. A física quântica fala isso. O curso em Milagres está falando isso. Sabe, outra linha de raciocínio que fala isso é no livro Ramayana, naquele capítulo do Bhagavad Gita, na hora em que a Krishna está ensinando a Arjuna como é viver, ele fala: tudo que você fizer, ofereça para mim. Você acha que Deus quer oferenda? Jesus mesmo fala depois no Novo Testamento que eu não quero sacrifícios. Ele não quer. O que ele precisa de você, quando ele fala assim, então os Hare Krishnas, ele tem essa cultura, faz uma refeição, oferece a Deus, vai trabalhar as suas horas de trabalho, oferece a Deus, vai fazer uma caminhada, oferece a Deus, tudo oferece a Deus. Isso gera inconscientemente uma sensação de desapego. Isso não me pertence, isso pertence a algo maior. Essa sensação de desapego é o que chamam de prosperidade, é o que vai gerar tudo na sua vida, que é o viver o agora. Quando você confia naquilo que você vive, você acredita no maior, algo maior, você relaxa e você vive o agora, que é onde as coisas acontecem, que é tudo a mesma coisa. É inacreditável que diferentes formas de pensamento falam da mesma coisa. Falando desses filmes que eu vi, gente, vou só citar mais um, que é A Garota Dinamarquesa. Aí eu comecei a analisar essa mulher. Diferente dos outros filmes que eu tinha visto, que existe um amor muito egoísta, né? Se a pessoa não se comporta como eu espero, eu não amo mais. Que amor é esse, né? Na Garota Dinamarquesa é um casal, e em um dado momento o rapaz, ele percebe, ele se recorda que ele quis ser uma menina, enfim, ele tinha uma mente feminina, né? Ele quis ser um transexual que fala, eu acho que é isso. E aí ele não se via mais como homem, então ele começou a se vestir como mulher, enfim. Aquela mulher, ela viu o marido dela se transformando numa mulher, e ela abraçou aquela causa de forma tal, ela amava aquele homem de forma tal, que ela falou, tudo bem. Ela apoiou ele no processo, eles foram fazer, enfim, não vou entrar em detalhes que é spoiler, mas enfim, ela abriu mão das expectativas que ela tinha sobre o marido, porque ela amava aquela pessoa, né? Um amor sem condições. Bonito isso, né?
diferente dos outros que eu tinha visto. Ali, essa personagem, a personagem na verdade esse filme é real. Essa mulher, ela conseguiu abrir mão das que eu achei tão lindo isso, difícil. Mas enfim, vamos falar agora dos trechinhos do Curso em Milagres, 10 minutos, falando sobre as lições de amor. Nesse capítulo ele vai falar principalmente que a crucificação, o que ele quis ensinar, eu já falei no processo, que no outro capítulo, que o Jesus quis ensinar não foi a crucificação, foi a ressurreição. E neste capítulo ele fala que a crucificação, ela foi importante porque eu queria mostrar que o Filho de Deus é invencível, você não pode matar o Filho de Deus, né? Se você mata a carne dele, em 3 dias ele ressuscitou, e isso ele provou que não tem como acabar com o Filho de Deus, é isso que ele quis dizer. E ele chama esse processo de crucificação de foi a última batalha insana, não, a última batalha desnecessária, porque ele diz que, diferente do que o mundo prega, você não precisa sofrer. Diferente do que o mundo prega, não é necessário passar por essa via cruz para você chegar no seu, como é que é? No céu, no paraíso. Não há necessidade. Ele só quis mostrar que, indiferente do que as pessoas fizessem com ele, ele não seria, não tem como acabar com o Filho de Deus, não tem como violar, ele é inviolável, ele é isso que ele quis ensinar. Ele não quis ensinar que você precisa sofrer, que você precisa oferecer nada, enfim. Vamos falar para as frases, capítulo 6, página 97. Tu não podes ser atacado, o ataque não tem justificativa e tu és responsável por aquilo em que acreditas. Quando a gente vive esse amor do mundo, a gente ataca muito, né? Porque a gente sofre muita com a quebra das nossas expectativas, então a gente ataca. E ele fala que atacar é insano, você está atacando algo porque está diferente da sua expectativa, isso é insano, ele fala. Você é responsável por aquilo que você acredita, não é lindo isso? Você é responsável por aquilo que acredita. Quando as coisas não dão certo, você vai lá e ataca, é insano, você que é responsável. Se você acreditou numa coisa e essa coisa veio a se desfazer, desfaz a sua crença ou desfaz os laços, mas o ataque e a raiva é injustificáveis. Isso a psicologia fala também, né? Se existe raiva, mágoa, é porque existe apego, né? O problema não é a situação, o problema são as suas expectativas. Aí de novo aqui ele fala da mensagem da cruz. Aqui, página 98. Projeção significa raiva. Raiva fomenta agressão e agressões promove o medo. Aqui novamente ele fala que você cria suas expectativas. Quando você tem a expectativa e ela é quebrada, você gera raiva. Essa raiva fomenta a agressão e a agressão fomenta o medo. E aí você vive no medo, porque você vive com medo de ter suas expectativas quebradas. Na verdade tinha que ser o contrário. Aqui ele fala também depois sobre o causa e consequência, né? Na verdade você criou uma expectativa, essa foi a causa. A consequência foi que alguém fez algo diferente, né? Então você tem que mudar a causa. A hora que você não tem expectativas criadas, você não sofre. Tô falando muito disso, né? A agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. É isso que a crucificação ele quis provar. Só pode agredir o corpo. Você mesmo, Filho de Deus, nunca é agredido. És livres para perceber a ti mesmo como um perseguido e assim escolheres. Contudo, quando escolhes reagir desse modo, poderias te lembrar de que, segundo o julgamento do mundo, eu fui perseguido e não compartilhei dessa avaliação de mim mesmo. Quando você se sentir perseguido, você não precisa reagir da mesma forma. Ele mesmo foi perseguido e não reagiu dessa forma. E porque não compartilhei, não a fortaleci. Ofereci, portanto, uma interpretação diferente do ataque. Interpretação essa que quero compartilhar contigo. Se acreditares nelas, vai me ajudar a ensiná-la. Ao invés dele olhar para aquelas agressões e pensar, enfim, tudo que a gente pensaria, né, que ódio, que raiva, ele mudou a interpretação. Ele mudou a interpretação daquilo e isso fez com que ele não
tivesse medo, não tivesse raiva, foi só uma mudança da interpretação. É muito mais fácil mudar a sua mente do que mudar os fatores externos, isso é fato. Então, é a tua mente que você tem que focar e não tentar resolver problemas externos. Nunca vai conseguir se a tua mente não for reinterpretada. Ai, gente, tô esperando um iFood aí. Não. Qualquer coisa eu dou um pause no vídeo. Meus irmãos... Ah, tá. Aqui ele fala que Jesus também teve frustrações, né? Na parte lá que ele vai pro Monte das Oliveiras, que na Bíblia chama a agonia no jardim, que Jesus foi meditar e ele pediu pros apóstolos vigiarem e eles dormiram, né? Era uma expectativa de Jesus que foi falhada. E ele fala: meus irmãos dormiram durante a assim chamada agonia no jardim, mas eu não poderia ter tido raiva, porque sabia que não poderia ser abandonado. Ou seja, ele não estava esperando nada dos outros. Eu ia fazer o quê? Pediu, ele dormiu, eu vou fazer o quê? Eu vou bater no cara? Não, eu não estou sozinho, eu tenho Deus. A minha mente, ele simplesmente reinterpreta o que ele vive. Aqui vem a frase célebre que todo mundo que lê muito Curso de Milagres, ou que estuda, que já ouviu falar, vê, né? E está aqui nesse capítulo 6. Ensina só o amor, pois isso o que tu és, pois é isso que tu és. Ensina só, é tão normal que eu até esqueci, né? Ensina só o amor, pois é isso que tu és. Você é amor, é só amor, é só isso. Jesus vem apresentar essa proposta de cura, que é uma das tantas possíveis, por meio das relações, né? Que ele fala que ele usa o perdão e o amor. Então, é assim que ele pretende corrigir a nossa mente. É isso que a gente tem que fazer, correr a mente, perdoar a mente, perdoar que a gente saiu da casa do Pai e amar as pessoas. Se existe algo que não está de acordo com a sua expectativa, mude as suas expectativas. Você não vai mudar o mundo. Essa parte é tão bonitinha. A Bíblia foi feita pelos apóstolos, lembra? Foi feita pelos apóstolos. Lembra uma frase que Jesus fala? O que ora faço não sabes, mas depois conhecerás. Acontece que os apóstolos fizeram a Bíblia naquele momento que eles não sabiam. Então, a Bíblia tem muita coisa errada. Eu acho tão bonitinho. E ele fala que os apóstolos viram tudo com muito ódio, com muito... Mas na verdade não foi isso que Jesus quis pregar, ele nunca queria pregar o ódio. Então os apóstolos ainda não sabiam, por isso que eles escreveram a Bíblia com muitas partes equivocadas. E aqui ele fala alguns exemplos de insanidade que tem na Bíblia. Ele fala assim, tem uma parte que ele fala: não vim trazer a paz, mais uma espada, tá lá na Bíblia. E ele fala: isso é claramente o oposto de tudo que eu ensinei. Nem poderiam ter descrito as minhas reações a Judas como... Ele falou essa situação de não vim trazer a paz, mas a espada. Como assim? Ele mesmo falou: não tire a espada, né? Não pegue a espada. Quem com pedras fere, com pedras será ferida. Ele fala, é insana essa frase. E outra passagem também que ele reformula aqui é a parte de Judas. Ele fala: gente, como é que podiam dizer que Judas me traiu, que eu disse que ele é um traidor, se eu nem acreditava na traição? Olha aqui, ó. Nem poderiam ter descrito as minhas reações a Judas como fizeram. Se tivessem realmente me compreendido, eu não poderia ter dito: com um beijo traís o filho do homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Ele fala: eu não falei isso. Judas era o meu irmão e um filho de Deus, tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu tivesse condenado quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível. Jesus, na Bíblia, fala que Jesus condenou Judas, mas ele fala: gente, como é que eu vou condenar alguém se eu estava ali na cruz mostrando que a condenação é impossível? Tipo, era meio... Ai, gente, a gente é complicadinha, a nossa mente é complicadinha, né? Quando leres os ensinamentos dos apóstolos, lembra-te de que eu próprio lhe disse que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir. Oh, meu Deus, Jesus é muito lindo, né, gente? Tipo, não tinha como esperar que diferente. Os apóstolos eram seres humanos com essa cabecinha que a gente tem. Nem a gente, depois de 2000 anos, com todo ensinamento, a gente consegue entender, né? Aí ele fala daquela parte que eu falei da gratidão. Aqui na página 102, parágrafo 17. Eu não preciso de gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato. Ou não podes apreciar a Deus. Ele não precisa da tua apreciação, mas tu sim.
Não é que você precisa de apreciação, não deveria, pelo menos. Você precisa apreciá-lo, porque isso vai criar aquele pensamento, aquela sensação na mente de não posse, né? De não segurar, que o professor Hélio Couto chama de destravar, de soltar, né? Que eu expliquei. Aí vou finalizar com essa frase aqui que já tem 20 minutos, que é linda. Oh, meu Deus do céu! Lembra-te de que o Espírito Santo é o elo de comunicação entre Deus, Pai e seus filhos separados. O Espírito Santo é um elo de comunicação entre Deus, Pai e seus filhos, né? Todos eles separados. Fazendo aquela ideia de que eu amo o meu próximo porque eu e ele somos um só. Apesar de ter esse corpo que é um veículo de comunicação, nada mais somos do que os mesmos. Todos somos um. Então, o Espírito Santo é o que nos liga, nós todos, a Deus. Se escutares a sua voz, saberá que não poderás ferir nem ser ferido, e que muitos precisam da tua bênção, da tua mesmo, não é da dele, é da tua bênção para ajudá-los a ouvir isso por si mesmos. As pessoas precisam de você, que você se torne um professor de Deus, de Jesus Cristo, eu até choro falando isso. Eles precisam da sua bênção para compreender isso. Quando perceberes essa única necessidade neles e não responderes a nenhuma outra, quando você passar a ouvir só a voz do Espírito Santo e não ouvir mais a voz do ego, a voz das suas expectativas, terás aprendido comigo e então estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. Jesus falando, né? Você vai estar tão... A hora que você entender a temática da coisa, que existe um amor envolvido tão lindo, que existe um Espírito Santo para ser guiado, a hora que você entender isso, você vai tá tão cheio que você vai querer espalhar para todo mundo. Lindo, né? Foi por isso que eu criei o canal. Eu tava estudando muito, via muitos downloads e eu falava, gente, mas eu preciso falar isso para alguém. Então eu falava assim, olha, gente, ainda que eu tenha só uma pessoa ali me ouvindo, já vai valer a pena. E eu não eu não espalho muito para familiares nem nada, porque nem todo mundo quer achar isso. Então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Então, quem procura acaba achando. E, enfim, gente, muito bom estar aqui. Espero que tenham entendido esse amor do mundo e o amor de Deus. É difícil, né? Mas é por isso que a gente está aqui, para treinar a mente. Beijo, tchau!